Olá, estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a Cabo. Estamos também pelo nosso aplicativo. Você pode baixar o nosso aplicativo lá na Play Store, é gratuito. A gente fica 24 horas no ar, né? Pelo nosso aplicativo, também pelo nosso site www.tv7lagoas.com.br. Cumprimentar você também que nos assiste em todo o Brasil pelos canais 28 da Sky e da Oi TV na sexta-feira às 8 horas da noite. É sempre muito bom, né, falar de Sete Lagoas para todo o Brasil. E hoje um programa muito legal, né? A gente está recebendo aqui o presidente da OAB, o Adriano Cota. O Adriano é um jovem que está à frente da OAB há 2 mandatos, né? Ele está no seu 2º mandato e é um mandato brilhante. Então a gente vai falar sobre isso aqui também e sobre uma novidade que a OAB está trazendo aqui, né, para o final do mês. E eu tenho certeza que você vai gostar de entender e saber um pouco mais como funciona a OAB. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Você que precisa do seu site, e-commerce, rede social, né, faça contato aí com a 5bits, uma empresa aqui de Sete Lagoas, né, que tem aí um trabalho de excelência. Tenho certeza que você será muito bem atendido. www.5bits.com.br. Adriano, seja bem-vindo, né? Eu tenho uma alegria muito grande estar recebendo você aqui, porque eu sou um fã do seu trabalho, vejo como você atua muito bem na OAB. Há muito tempo, né, que a gente não recebe ninguém aqui da OAB. Aliás, a gente recebeu algumas advogadas, né, a vice-presidente inclusive, né, mas o presidente tem já um bom tempo que a gente não recebe, que foi o que antecedeu você, né? Seja bem-vindo, né, e fique à vontade aqui na TV Sete Lagoas. Obrigado, Santiago. Uma honra de verdade muito grande participar do programa. Há um tempo que a gente está engateando, né, essa possibilidade de visita, e agora deu certo. Vamos falar um pouquinho aí da nossa gestão em frente à ordem. Que bom. Eles falam que o tempo não existe, né? Tem muitas falas agora malucas que eu tenho visto pela internet, né? Mas o nosso tempo está uma correria maluca, né? A vida nossa é loucura. Não sei o que eles fizeram, que aceleraram o processo e a gente fica numa correria. 24 horas está pouco, né? E você não atua só na OAB, né? Então você deve ter... Na verdade, Santiago, o que pouca gente sabe é que o trabalho enquanto gestor da ordem ele é voluntário. Sim. Então a gente não recebe absolutamente nada, é por paixão mesmo, por vontade de fazer a classe crescer, de fortalecer. Então a gente não pode deixar, né, a nossa vida profissional de lado, porque a gente tem que colocar comida na mesa, né? Sim. Então, na verdade, eu continuo advogando, não tem como parar, né? Estou como presidente do OAB, sou professor universitário, estou como subprocurador da Câmara Municipal também. Então são vários afazeres aí que a gente tem essa responsabilidade, né? Ah, que bom, né? Que bom, né? E aproveitar essa juventude para pisar no acelerador também, bom, né? Eu costumo dizer que eu sempre pedi, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo muito trabalho, e agora que tem, a gente não tem que reclamar, não. A gente tem que justamente dar continuidade a isso, né? Eu queria começar a falar, né, sobre a questão da lei no Brasil, né? A gente está evoluindo. A gente viu falar muito recentemente aí de um descrédito, né, da população com relação a alguns setores, né? A lei em si, ela está sendo aplicada, a gente está evoluindo, como é que está isso, Adriano? Então, Santiago, esse é um ponto de verdadeiro debate, né, entre os juristas. Eu estou generalizando, mas você entendeu. E é perfeito, é bom que se generalize mesmo, porque o que eu penso? As leis no Brasil, elas são boas, tá? O problema é justamente a falta de fiscalização, a falta de imposição de sanção daquela determinada lei, e acaba gerando essa sensação de impunidade que as pessoas acabam reclamando. Então é um ponto que tem sim que ser modificado, tem que ser reestruturado. Eu acho que os nossos representantes no Congresso Nacional deveriam ter um pouco mais de responsabilidade sobre esse sentido, porque infelizmente o que a gente percebe é que é cada um querendo proteger a si próprio, né, e não proteger o cidadão, principalmente o cidadão de bem. A gente tem que sim preservar a dignidade da pessoa humana, mas de fato concretizar o que determina a lei, e não pura e simplesmente colocar a lei em vigência sem ter a devida fiscalização. É verdade. Eu vi até uma fala de uma
uma deputada que parece que era trans, né, defendendo alguma coisa sobre uma lei com relação a casamento de pessoas, né? E ela falando que alguns deputados defenderam, por exemplo, a questão de armamentos e tudo mais, e que ela não concordava que a decisão de uma pessoa pudesse ser tomada por outra, né? Mas aí é a questão do coletivo também, né? Para a gente entender como funciona a lei, elas têm que ser aprovadas, né? E para elas ser aprovadas precisa de muito estudo e muito trabalho, né? Aí onde entra também a política, né? Que ela também tem que andar lado a lado, né? Com os profissionais da lei, né? Não tenha dúvida disso. Eu vou colocar um exemplo prático. Dentro da própria Ordem dos Advogados do Brasil, hoje tem um projeto de lei em que se discute a possibilidade de porte para o advogado, porte de arma para o advogado. Muito em decorrência da grande violência que os advogados vêm sofrendo no exercício da profissão. Então nós fizemos um debate, né, a gente chama de colégio de presidentes. São todos os presidentes de subseções junto com o presidente do AB de Minas Gerais, debatendo assuntos inerentes à advocacia. E nesse aspecto, em específico, colocaram em votação quem é a favor que a gente dê continuidade e peça para ter um andamento mais célere no Congresso Nacional sobre esse projeto de lei. Levante e vamos discutir. Muita gente se levantou, outras pessoas não se levantaram, e essas pessoas que não são favoráveis a esse projeto simplesmente alegaram o seguinte: olha, eu não sou a favor, mas eu não posso impedir quem queira realmente ter o porte. Eu, por simplesmente, não vou ter porque não sou a favor. Eu acho que mais ou menos isso que as pessoas têm que começar a entender como funciona viver em comunidade, viver em sociedade. Sim. Mas eu acho isso aí muito complexo, porque eu vi uma pessoa conversando, duas pessoas conversando outro dia, era um homem e uma mulher. Aí o homem falou assim: eu não sou a favor desse pessoal que defende porte de arma, porque eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que desarmar as pessoas e tem que educar as pessoas melhores, a gente tem que viver em mais harmonia e tudo mais. Aí ela virou e falou assim: pois é, mas eu acho o contrário, sabe por quê? Porque agora até dentro do Uber eu estou sendo ameaçada. Então, se eu tivesse, nem que seja no mínimo, uma arma que eu pudesse disparar um choque, alguma coisa, no mínimo, eu me sentiria mais protegida. Aí pra você ver, são dois lados diferentes, né? Então, são dois lados diferentes, argumentações plausíveis para os dois lados, né? E por isso que o representante do cidadão no Congresso Nacional tem que ter essa sensibilidade. Eu já vi pessoas argumentando, e é interessante esse tipo de argumento, que eles digam o seguinte: a questão da arma, né? Da arma de fogo. Não é a arma o potencial. O potencial é o próprio cidadão, é o próprio ser humano. Porque a arma não atira sozinha. Você tem uma faca. A faca foi feita para matar? Não, a faca foi feita para outros fins. Uhum. Mas a pessoa utiliza daquela faca para proceder um crime. Então é um ponto que tem que ser realmente mais estudado. Não é simples, de fato, né, fazer um determinado tipo de lei. Demanda estudo e demanda, obviamente, o olhar coletivo, sem dúvida alguma. Sim. Pois é, a gente até vi também uma pessoa falando sobre a questão nuclear, né? A gente tem o que se usa, né, para fazer uma operação, por exemplo, no corpo humano, né? E ao mesmo tempo se usa para fazer uma bomba, né? Então, assim, vai depender de como vai usar aquela ferramenta, né? Exatamente. Agora, você como presidente, né? Como é que você vê essa questão da segurança no país? A gente está evoluindo ou não? Eu tenho as minhas ressalvas. Eu acho que o Brasil ainda precisa evoluir muito, né, neste quesito de segurança. Basta você ir visitar um país de primeiro mundo, e não estou dizendo que lá não existe criminalidade, muito antes, pelo contrário, mas aqui no Brasil, de fato, há uma criminalidade muito grande, e é justamente o que a gente estava acabando de dizer. Essa sensação, né, que nós temos de impunidade é que ocasiona ainda mais crimes, porque o pessoal não se sente protegido e aquelas pessoas que cometem crime não se verem penalizados, né, em decorrência do que determina a nossa legislação. Eu penso que a gente tem que evoluir bastante ainda nesse quesito de segurança. Porque alguns países, vamos citar, por exemplo, a Holanda, né? Uma coisa que foi muito comentada no Brasil recentemente é a questão da liberação das drogas, né? De você poder carregar uma quantidade de droga e falar que era seu, de uso seu, né? Na Holanda, por exemplo, diz que é liberado, né? Então, quer dizer, será que lá tem uma evolução maior do que a gente nessa questão?
É uma boa pergunta. Se você pedir a minha opinião, e não coloque aqui como presidente do AB, e isso é um pouco complicado, né? Que quando a gente fala, o pessoal, Adriano falou, mas é um pensamento do AB. Não, é um pensamento pessoal. O pensamento do AB tem que ser discutido entre a classe, né? Eu sou contra a liberação, até por questões de acompanhamento de pessoas que lutam, na verdade, contra as drogas, né? É de fato não deixar as pessoas entrarem, porque isso, infelizmente, acaba levando para outros fins, não apenas a questão do uso da droga, né? Até porque talvez lá tem uma condição até de vida, de segurança muito diferente daqui, né? Exatamente. Então, a gente não pode comparar, né? Em cada localidade, né, uma cultura, uma forma de pensar, cada país com seu jeito, né? Então, mas aqui penso que é um equívoco muito grande essa liberação. Eu já vi em algumas épocas, né, a UAB, ela participar mais ativamente da política, escrevendo às vezes, fazendo reuniões, escrevendo alguma carta, alguma indicação. Como é que isso é feito, né? Isso é um coletivo que se reúne dependendo de certo assunto. Como é que vocês interferem, né, nesse sentido político? Na verdade, quando é necessário, né? Exatamente, porque, como eu sempre falo, na verdade, a OAB não deixa de ser política, porque intervém em questões inerentes à sociedade, mas ela é apartidária, não pode se envolver com partidarismo, né? Mas vamos lá, nós temos algumas comissões temáticas dentro da OAB. Então nós temos uma comissão de processo civil, uma comissão da mulher advogada, que defendem as questões das mulheres. Nós temos uma comissão de direito do consumidor, de direito tributário e assim vai. Então, quando a gente é demandado, seja pelo executivo, seja pelo legislativo, essa comissão vai até o local, inclusive com os próprios diretores do OAB, e verificam se aquilo há algum tipo de violação para a sociedade. E aí a gente dá um parecer para modificar ou incluir, enfim, sobre determinadas situações. Este é o papel da OAB nas questões políticas, fazer com que o cidadão não seja lesado por determinada legislação. Entendi. Com relação à participação feminina na OAB, eu ouvi dizer que parece que está aumentando, né? Como é que está esse processo? Na verdade, hoje nós temos mais de 50% de mulheres inscritas na OAB, né? E isso é muito importante, porque a mulher, principalmente nossa gestão, ela teve vez, teve voz, continuará tendo. Nós temos mais presidentes de comissões mulheres do que homens, ou seja, ocupando cargos de lideranças dentro da própria OAB, e isso é muito importante. A tendência, obviamente, é crescer cada vez mais, e eu torço muito para isso, porque isso traz muito mais competência, muito mais clareza, muito mais singelo nas questões que a gente tem que observar, cautela. Muitas vezes o homem é muito intuitivo e muito impulsivo. A mulher já senta, já analisa com mais clareza e entrega ali um trabalho, na minha opinião, muito mais qualificado. Pois é, mas essa participação da mulher, ela é uma coisa, como é que eu posso dizer, mais jovem, mais recente, porque eu ouvi dizer que ao longo do tempo não era assim, né? Exatamente. Existia uma resistência dos eu acho que não só dentro da própria OAB, sabe, Santiago? É uma evolução geral. Uma evolução geral. Eu acho que os homens estão entendendo mais, né, as competências da mulher, e aqui eu deixo bastante claro, porque eu e a Daiane, a nossa vice-presidente, e assim, de uma competência absurda, o que aquela mulher trabalha dentro da ordem, uma coisa fantástica. E a gente sempre fala, ela vem aqui no programa, eu acho que no final ela que estava me entrevistando. Ela é fora de série. Então, assim, meu braço direito mesmo, dentro do AB, eu delego muita coisa para ela e ela faz com muita competência. Mas a gente sempre fala o seguinte, eu não vou colocar uma mulher dentro de cargos de liderança do AB pelo puro e simples fato de ser mulher. Não é este o propósito. As mulheres, de fato, têm tido competências marcantes que competem a elas em determinadas situações. Então, assim, em termos gerais, eu vejo isso acontecendo. E eu, como gosto de trabalhar com mulheres, a gente foi colocando, e as mulheres tendo mais participações por vontade própria, e hoje a gente chegou aí, tanto nas inscrições, número de inscritos, mulheres, quanto os cargos de lideranças em comissões temáticas, que possuem também mais de 50% de mulheres do que os homens. Quantas mulheres tem hoje na UAB de Sete Lagoas? Em números exatos, eu vou te dever, eu não vou saber te informar, mas hoje aqui a gente está com 1.700, aproximadamente 1.700 advogados, então nós vamos colocar aí que as mulheres devem estar em torno de 900 inscritos.
900 inscritos é muito, Possivelmente. né? É muito, né? É muita gente. É mais da metade, pelo que mais você da falou. metade. Né? Eu estou colocando em termos gerais aqui porque eu não tenho os números exatos, né? E também um resultado do esforço, né? Porque a gente vê que as mulheres estão estudando muito, né? Demais. Para você ter uma ideia, salvo engano, todo mês a gente faz uma entrega de carteiras, uma solenidade de entrega de carteiras, né? Isso é uma questão estatutária. A pessoa passa na prova do AB, tem que ter uma solenidade para passar a carteira do advogado, né? E, salvo engano, tem uns 4 meses atrás, eu entreguei 30 carteiras somente para mulheres. E não foi porque eu escolhi, não, porque só passaram essas mulheres. 30 mulheres, não tinha nenhum homem. Então é uma questão que não tem volta. Parabéns às mulheres, né, desse setor. Então, nossa, nós tivemos a Olimpíadas aí, né, gente, que as mulheres foram em maioria e, inclusive, né, nós tivemos também aí a maioria de medalhas, né, femininas. Se não me engano, de ouro foi só mulheres. Sim, de ouro foi só mulheres. Então, assim, na verdade, é um destaque diferenciado, né? Mulher mostrando a força em todos os segmentos, né, de Santiago. Muito bom. E com a sensibilidade delas, né? Porque eu acho que, apesar de ser um setor onde você tem muitos pormenores aí, muito estudo, né? Muito pé da letra ali, mas a sensibilidade entra, né? A sensibilidade entra muito e muitas vezes o que a gente tem visto dentro da nossa profissão é a mulher mais aguerrida, de querer buscar sempre o melhor, de continuar na profissão. Infelizmente tem pessoas que estão desistindo muito rápido, porque o mercado é um mercado que exige bastante, e as mulheres continuam, isso é muito importante. E como é que é o seu trabalho, né? Você também atua, né, como professor, né, universitário, lá na universidade. Como é que é esse trabalho seu? Eu leciono ética e processo civil, né, justamente a minha área de atuação profissional. Então, eu tento, junto aos meus alunos, mostrar como é o mercado de trabalho, mostro claramente as questões teóricas, mas principalmente como funciona na prática. Esse é o meu principal objetivo, trabalhar a teoria junto com a prática, para quando chegar no mercado de trabalho, esses alunos realmente saberem o que os estão esperando. Porque sai do mercado de trabalho, o pessoal acha que vai mudar o mundo. Isso aconteceu comigo, né? E tenho certeza que acontece com várias pessoas. Então eu sou advogado, vou mudar o mundo, e infelizmente as coisas não funcionam da maneira que eles gostariam e eles acabam indo para outro tipo de profissão. E esse é o meu papel, mostrar a realidade, mas principalmente a leveza até um certo ponto, que é a advocacia, e a nobreza de que se é defender direitos de terceiros, né? Muitas vezes a gente deixa de defender os nossos para defender o de terceiro. Eu acho isso fantástico e é isso que eu tento passar para os meus alunos. Entrar no mercado de trabalho com qualidade. E com ética, né? Com ética, principalmente. Inclusive, dou aula sobre isso. Já adentrando nesse ponto, o Santiago, nem sei se você entraria sobre essa questão ética dentro da ordem, mas quando a gente entrou, né, na OAB, haviam muitos processos disciplinares a serem julgados. Ou seja, muitos advogados que, na visão do cliente, não estavam agindo com ética. Primeira coisa que a gente sentou junto com os meus diretores foi o seguinte: nós vamos ter que mudar a estrutura desse conselho disciplinar. Vamos fazer um trabalho de conscientização com a classe. Nós temos um estatuto que deve ser regido e obviamente aceito por todos, em que pese muita gente não concordar, mas isso não importa. Eu não concordo com várias coisas, mas eu tenho que respeitar por questões procedimentais, né? Então a gente fez um trabalho de conscientização muito grande junto à classe por questões éticas, e nós conseguimos diminuir de 130 processos disciplinares quando nós pegamos, e hoje nós temos apenas 7. Então o nosso conselho atuou com uma celeridade muito grande, mas também e principalmente esse trabalho de conscientização da classe. Isso aí é uma questão que eu não abro mão. A gente tem um tripé na nossa gestão, que é ação, ética e independência. Não tenho dúvida nenhuma que a questão ética a gente está conseguindo colocar no lugar. Eu não estudei direito, né, há muito tempo, mas eu fiz o curso de comunicação e, se não me engano, foi 2 ou 3 períodos de direito.
com o professor Chicão. Não sei se você chegou a conhecer. O professor Chicão, uma das coisas que ele batia muito na tecla era isso, a ética, né? A ética. Eu entendo o seguinte. E não só na profissão sua, né? É isso, né, que eu ia falar, porque quando você tem ética profissional, como cidadão você já vai ser respeitado. Aquela pessoa te conhece profissionalmente como um profissional ético, ele sabe que você também é um cidadão respeitado. Então não tem como você ser ético na vida profissional e não ser ético na pessoa, ou vice-versa. Não andam separados. A ética anda na sua vida, seja pessoal ou profissional. Agora, na questão do direito em Sete Lagoas, tinha uma época que a gente falava que aqui formava demais advogados, né? E aí, parece que tinha o Unifem, né? Hoje parece que tem outras faculdades também, né? Isso. Como é que está essa questão? A gente continua formando muita gente? Continuamos um dos formando. Principais? Exatamente. Sete Lagoas é um polo, né, da advocacia. Nós temos, salvo engano, Santiago, aqui em Sete Lagoas, 6 ou 7 faculdades. Então você coloque isso como formandos, a gente forma muita gente aí. Aí tem a questão, né, do exame da ordem, que acaba selecionando, colocar assim, entre aspas, os advogados que estão inseridos no mercado de trabalho. Mas, de fato, Sete Lagoas forma muito advogado. Como é que é o processo? Você faz graduação? Faz a graduação, aí você tem que fazer o exame da ordem. Você só pode advogar se você for aprovado nesse exame da ordem. Tá, e mesmo se você for aprovado depois, você continua estudando, você faz uma pós, algum doutorado, alguma coisa na mesma área, ou eu vejo que às vezes a pessoa ela não se torna advogada, ela vira um delegado, ela vai atuar em outra área. Como é que é isso? A questão de concurso público, em alguns deles exige a prática da advocacia em um determinado tempo. Magistratura, se não me engano, exige 3 anos na prática da advocacia. Depois desses 3 anos, você passando no concurso, você entra, né, nos quadros da magistratura, nesse caso em específico. Agora, a questão da qualificação profissional é como em qualquer outra profissão, né? O advogado, ele forma, passa no exame da ordem, e aí ele verifica qual a área que ele tem a maior qualidade para poder jurisdicionar ali, né? E aí vai fazendo as suas qualificações, pós-graduação, mestrado, doutorado, da maneira que ele convier. Agora, diz que é uma profissão que você nunca para de estudar, né? Nunca para de estudar. Tem um ditado que eu gosto muito, Santiago, que é de um jurista uruguaio, que chama Eduardo Couture, que ele fala o seguinte: o advogado que deixa de estudar é cada dia menos advogado. Então, se você parar de estudar, você vai deixar a advocacia de lado e não vai conseguir mais atuar. Ainda mais com a concorrência que nós temos hoje no mercado de trabalho. É verdade. E como é que é a estrutura da OAB? Em Sete Lagoas ou em Minas Gerais? Sete Lagoas. Se você quiser fazer um tripé, né, de cima para baixo. Perfeito, vamos lá. Bom, hoje nós temos o Conselho Federal, que é lá em Brasília. A gente faz um paralelo como se fosse o governo federal, né, o nosso órgão máximo. Aí depois a gente tem os nossos conselhos seccionais, como se fossem os governos estaduais. Cada estado tem um conselho seccional representando a advocacia estadual. E as subseções, como se fossem os municípios. Mas nem todo município tem uma subseção do OAB. Então, Sete Lagoas é uma subseção, Pedro Leopoldo é uma subseção, Paraupeba é uma subseção, Matozinhos e assim vai. Em Sete Lagoas, nós abarcamos Baldim, Inhaúma, Jequitibá, Santana do Pirapama, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas. Salvo engano, são essas cidades que a OAB acaba atuando em conjunto. Então, algum problema maior trazido para cá. Exatamente. Um advogado violado lá em o seu direito, lá em Jequitibá, é a OAB de Sete Lagoas quem vai atuar. Ah, tá. E no seu caso, né, de presidente, né, as presidências, né, eu vejo que às vezes é uma eleição muito concorrida, né? Muito. Ela acontece em todos os níveis ao mesmo tempo ou é diferente? No conselho seccional e na subseção, sim. E através de voto direto. Tá? No Conselho Federal, e isso é uma luta, inclusive, de toda a advocacia, que a gente pretende mudar, mas, obviamente, esbarra em questões, querendo ou não, políticas internas, né? Porque no Conselho Federal, a eleição lá é indireta. E a gente sempre fala, se a OAB é uma defensora do Estado Democrático de Direito, prega tanta democracia, porque dentro do Conselho Federal da própria OAB a eleição é indireta? Por que não escutar a voz de toda a advocacia aí, né? e não de um determinado grupo? Porque, na verdade, se o advogado, no caso,
apoia um determinado candidato, esse determinado candidato apoia um outro candidato lá em cima, e aí esse candidato é que vai ter o poder de voto no Conselho Federal. E não eu especificamente. Eu poderia muito bem apoiar um aqui e apoiar outro lá. É um direito que eu tenho. Mas isso é um debate de longa data na advocacia que a gente vai tentar mudar. Sim. Como é que é a estrutura da OAB de Sete Lagoas? Santiago, a gente tem uma estrutura realmente que talvez poucos conselhos profissionais têm, né, para exercer com tanta dignidade. Nós temos uma sede administrativa no centro da cidade, nós temos uma sala da OAB no Juizado Especial, uma sala da OAB no Fórum, uma sala da OAB na Justiça Federal, uma sala da OAB na Justiça do Trabalho e, recentemente, nós criamos o escritório compartilhado da advocacia. Ou seja, em todas essas salas desses fóruns, o advogado que lá for tem condições de trabalhar como se seu escritório fosse. Fazer petição, atender um cliente, enfim, toda a situação do escritório de advocacia ele consegue fazer dentro daquele foro. O escritório compartilhado, a gente trouxe muito em decorrência da pandemia. Nós verificamos que o jovem advogado estava passando necessidade, o advogado mais experiente também estava parando de advogar porque a pandemia lhe causou um estrago tão grande que acabou até perdendo mesmo o seu próprio escritório. Então a gente trouxe esse escritório compartilhado com secretária, salas individualizadas para atendimento, salas compartilhadas com 8 ou 10 computadores, não me engano, uma sala de reunião, todas climatizadas, e o advogado não paga R$1 sequer para poder utilizar, apenas agendamento. Agendou, utiliza a sala de reunião, utiliza a sala de atendimento individualizado, utiliza a sala compartilhada, sem qualquer custo. Isso tudo é custeado pela OAB. É no próprio prédio? É próximo da sede administrativa. Muito próximo, na Rua Teófilo Otoni, mas bem próximo da sede administrativa. E aí, recentemente, né, a gente conseguiu uma doação, né, do Executivo Municipal. A gente, graças a Deus, tem um contato muito estreito, sem deixar de cobrar, né, os órgãos públicos. A gente cobra muito, mas de maneira respeitosa. Então a gente tem um contato muito bom com o Poder Legislativo, Poder Executivo, Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil. E dentro deste contexto, a gente precisando, na verdade, de reformar a nossa sede ou ter uma sede nova, nós nos diligenciamos até o Executivo Municipal, pedimos ao prefeito Duílio a possibilidade de doar um terreno que não estivesse sendo utilizado pelo município, e o prefeito Duílio de Castro entendeu a importância da OAB, que presta sim um serviço público essencial para a sociedade, e doou um terreno de mais de 4.000 metros quadrados. E isso aí eu tenho que ressaltar também e agradecer a todos os vereadores, tá, Santiago? A todos os vereadores que votaram, que passa pela Câmara, e capitaneado pelo presidente Caio Valasco, que também é advogado, que também nos ajudou muito a conseguir essa importante conquista. Então, até o final do ano, Santiago, a gente vai ter uma sede social. Nós vamos primeiro reformar a nossa sede administrativa, que realmente precisa, mas nós vamos construir uma sede social, onde nós teremos um amplo auditório para fazer a realização dos nossos eventos e também para alocar para quem quiser. E nós teremos também uma parte para fomento da prática esportiva. Teremos 3 quadras e um local para confraternização. Que bom, hein? Até o final do ano, se Deus quiser, talvez a gente não consiga inaugurá-la em sua integralidade, mas uma boa parte será entregue para a advocacia de Sete Lagoas em dezembro. Fica localizada onde? Do lado da PAC. Do lado da PAC. Isso, vai ser ali. A gente vai começar possivelmente semana que vem, já começar a fazer a terraplanagem lá. Tempo recorde. E agora tem essas construções rápidas, né? Em tempo recorde mesmo, porque senão não dá tempo. Então, em dezembro, se Deus quiser, a OAB entrega mais um benefício aí para a advocacia de Sete Lagoas. Que bacana, hein? Que parabéns, né? Parabéns a todos aí, porque realmente você ter o seu local, né? Ter um local próprio onde você possa reunir com as suas pessoas, né? É muito importante. Só esclarecer uma coisa rápida sobre isso, Santiago, porque era uma luta muito grande das gestões anteriores, né? Que passaram pela ordem. Infelizmente, a gente nunca tinha conseguido. E o que é o principal disso tudo, além da prática, né, do esporte? Nós teremos um amplo auditório. Hoje, para você ter uma ideia, para fazer uma solenidade de entrega de carteiras, eu não tenho condições de fazer na minha própria sede. O auditório não nos ajuda mais. É um auditório antigo, cabem lá 50 pessoas, se eu entrego 30 carteiras, eu não consigo chamar os familiares desses novos advogados.
Não consegue comportar. Então, nesse e novo é um espaço... momento especial da família, demais. Né? Então, assim, esse novo espaço, além de nos proporcionar esse tipo de situação, a gente promove muitos eventos. E para promover eventos, a gente já sai com prejuízo. Por quê? Porque a gente tem que colocar um espaço que, infelizmente, hoje em Sete Lagoas nada é mais barato, né? E aí a gente consegue levar para esse novo espaço e a gente consegue também ter uma autossuficiência financeira dentro dos nossos eventos e também para a gente locar para quem quer que queira. Sim. A OAB também, ela tem algum trabalho voluntário, ela age socialmente, né? Faz alguns trabalhos para ajudar a comunidade, como é que é? Sem dúvida, Santiago. Uma das funções, né, do advogado é promover essa questão social. Nós temos uma comissão da OAB Sete Lagoas que chama OAB Social, justamente pregando, colocando eventos, arrecadando alimentos, arrecadando brinquedos para o Dia das Crianças, ovos, chocolates para o dia para Páscoa. Recentemente nós arrecadamos, salvo engano, 4 caminhonetes lotadas de mantimentos, de vestuário para as vítimas do Rio Grande do Sul. Então, cada mês a gente promove um tipo de evento que é realizado pela Comissão OAB Social. Esse é o nosso dever. Além, é claro, que a gente prega em determinados meses a OAB na praça, onde a gente faz atendimentos gratuitos para a população mais carente. Apenas atendimentos, porque o nosso estatuto não permite que entre em massa, vamos colocar assim, para essas pessoas. Permite que você atenda no seu escritório uma pessoa que não tem condições financeiras para custear um advogado, você entra ali, que a gente chama de advocacia pro bono, né, para o latim, advocacia para o bem. Isso não tem problema nenhum. Agora, quando a gente faz um evento numa praça pública, aí é questão apenas de atendimento. A gente vai lá e faz uma consultoria gratuita para aquela pessoa entender o direito dela, e aí sim ela procurar a defensoria pública, procurar as faculdades que possam trabalhar de graça, ou até mesmo um advogado para exercer a advocacia pro bono. Quando tem eventos, por exemplo, né, um evento social, ou que seja uma entidade que vai promover, vocês são convidados a participar também, dando alguma assessoria? Algumas vezes sim, né? A CEI já nos convidou, a própria Prefeitura Municipal já nos convidou, a Câmara Legislativa também já fez o convite. Então, assim, a gente tem participado de forma muito efetiva aqui dentro da sociedade, levando direitos para a sociedade, que inclusive também é um lema, né, da nossa gestão. OAB para os advogados, direitos para a sociedade. Ah, sim. No caso, por exemplo, de pessoas que não têm condições, né, de ser assistida, né, por um advogado normal, como é que funciona isso na cidade? Tem a Defensoria Pública, né, que atende ali próximo ao fórum, e nas próprias faculdades, né, tem um núcleo de práticas jurídicas, onde aquela pessoa procura a faculdade, ela será atendida por um estagiário em supervisão de um profissional. Tudo gratuitamente, desde, obviamente, que entre nos requisitos da hipossuficiência financeira. Né? Então, essa pessoa que não tiver condições, como eu disse, Defensoria Pública, faculdades, ou até mesmo aquele advogado que queira exercer aquela advocacia pro bono. Tem casos que existe que o cidadão tem direito a uma assessoria gratuita? Casos obrigatórios, é a Defensoria Pública mesmo, que justamente está ali para isso, né? Para atender a demanda daquelas pessoas que não possuem condições econômicas financeiras. Eu estou fazendo a pergunta como se fosse um leigo, né? Para quem está nos assistindo, e, né? Porque às vezes é uma dúvida, né? A gente vê muito, às vezes a gente falar que a pessoa vai fazer um processo, vamos supor, por exemplo, um processo trabalhista, e que tem uma condição de percentual. Isso é uma coisa normal? Do advogado ter um percentual, sim. São os honorários, né, do advogado. O modo como isso é precificado, nós temos uma tabela, a tabela do AB, onde exige patamares mínimos. Então, se eu vou ter uma reclamação trabalhista, lá fala percentual mínimo de tanto. Quer dizer que ele pode cobrar mais? Sim. Isso aí vai ser da confidencialidade no contrato entre o advogado e o seu cliente. Assinou, aceitou, perfeitamente. O que o Código de Ética, o Estatuto da OAB proíbe, veda, é que o advogado ganhe mais do que o seu cliente. Isso é extremamente proibido. Ah, certo. Então, assim, em muitos casos a pessoa não precisa nem de pagar um valor. Vai depender muito do valor que está naquele processo. Exatamente. Vamos supor, então, que um cliente me procurou para fazer uma determinada ação, eu posso, pelo meu livre-arbítrio, não cobrar nada dela a princípio. Mas, ao final,
eu posso cobrar. É o que a gente chama de contrato de risco. Se você ganhar, eu ganho também. Mas isso é uma questão do advogado. Se o advogado quiser cobrar, vou te cobrar tantos reais para entrar com a ação, mais uma porcentagem ao final. Tudo bem também, porque é um contrato de bilateralidade, né? Ou seja, entre as duas partes. Então não tem problema nenhum. A única limitação, repito, o advogado não pode receber mais que o cliente. Eu vejo até falar muito isso sobre aposentados, né? Que a pessoa quer se aposentar e tal, e ela vai e faz um acordo, né? Quer dizer, ela não tinha dinheiro para entrar com a aposentadoria, fez um acordo e acaba se aposentando e depois ela contribui. Não é exatamente, exatamente isso. E aí tem alguns casos que você recebe em cima do que você deixou de ganhar ou que você vai ganhar. Isso tudo é questão de contrato. Não tem problema nenhum em relação do advogado cobrar uma porcentagem, que na verdade é o que o nosso código, né, nossa tabela do AB permite, né? Sim. Vamos falar então do evento, né? Eu sei que você falou aí do social, né? Mas tem esse evento também que é um estouro, né? Parece que cada ano vem melhorando. Eu vi alguma coisa na rede social, parece que esse ano tem uma promessa aí maior ainda. Pois é, né? É um evento, ele acontece todo ano, não é isso? Todo ano, e normalmente a gente tenta realizar no mês de agosto, que é o mês comemorativo, né, à advocacia. A gente, na verdade, faz muito evento. Né? A nossa profissão é muito estressante e a gente precisa de um tempo para recarregar a energia, e a gente promove isso para a advocacia. Então, esse ano, a gente tem um tradicional baile da advocacia. Uhum. Só que é o seguinte, os advogados, e a gente faz uma gestão compartilhada, nos procuraram e falaram: Adriano, por que não tirar o terno, a gravata nesses eventos, já que a gente utiliza isso todo santo dia? Ah, é verdade. Né? Então, no ano passado, a gente já tirou a gravata. O pessoal ia só com palitozinho, nós já tiramos a gravata. E esse ano, atendendo a advocacia, nós falamos: gente, vocês vão do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês se sentirem bem. Quiserem ir com a blusa polo, uma blusa dobrada, uma gravata, uma novidade, do jeito que vocês quiserem. O importante é que vocês vão para poder realmente se divertir. Esse é o nosso propósito. Os homens vão ter que tomar um cuidado muito grande, senão nós vamos chegar lá muito desarrumados e as mulheres vão muito arrumadas. Gente. Isso. É que vai assim, eu já fui em alguns bares da UAB, né? Não sei se fala baile, né? Hoje a gente está chamando de festa da advocacia. Festa da advocacia, né? Antes era qual o nome? Era baile da OAB. Baile da OAB, isso mesmo, tá vendo? Mas isso é uma grande verdade. Tanto é que eu fiz um comunicado falando justamente isso. Vocês podem ir do jeito que vocês quiserem. Só não entra de bermuda, chinelo, camiseta e boné, porque senão vai ter gente. É verdade. Não, e às vezes também você pode lançar aí nos próximos aí aquele chinelinho que se entrega no final, né? Dança bastante. Pode também. Né? Porque eu já vi gente lá no próprio baile da OAB tirando a sandália no final e falar: não quero isso mais não. E esse sandália não, tirando até o sapato também, né? Tanto homem como mulher. Esse ano eu tenho certeza, Santiago, que a gente vai fazer um evento diferenciado pela OAB. A gente está colocando a Josi Lopes, que é uma cantora local, né, aqui de nossa cidade. Muito boa, e estamos trazendo também o cantor sertanejo conhecido nacionalmente, que é o Marcelinho de Lima. Sim. Então isso é fruto, na verdade... Não é de Pará de Minas ou de Divinópolis? Exatamente, é isso aí. Então a gente tem feito isso. No ano passado a gente trouxe a Bartucada de Diamantina, que também fez um grande sucesso. A gente está expandindo, dando ainda preferência para os cantores locais, a gente não abre mão disso, mas também trazendo... Variando, né? Vocês estão variando, justamente, para atender também todos os gostos aí dos advogados. Então a gente tem feito isso por causa de um trabalho muito sério, de responsabilidade, e que nos proporciona trazer e fazer esses eventos de grande porte aqui, não só para a OAB, né, mas para Sete Lagoas, porque vem muita gente de fora, pessoal de Belo Horizonte. Nós vamos receber, por exemplo, vários diretores do OAB de Minas Gerais estarão presentes, gente de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Lagoa Santa, Santa Luzia, Paraopeba, Divinópolis, Pará de Minas, Montes Claros, enfim, Minas Gerais inteira visitando a nossa Sete Lagoas em decorrência de um evento OAB. Sim. O evento, ele tem uma programação extensa, né? Ele tem algumas palestras durante o dia, como é que é? Não, esse ano a gente colocou pura e simplesmente a festa. Só festa. Nos anos anteriores a gente chegou a fazer um congresso, sim, né? Fazia o congresso e posteriormente essa festa. Mas não tem como, né? Qualquer evento, né, Santiago, tem
um pequeno atraso já atrapalha toda a programação. Inclusive para as mulheres, porque no último congresso isso aconteceu. Estendeu um pouco a palestra, as mulheres, né, com o salão marcado, acabaram se atrasando, e até mesmo para fazer a estrutura do evento à noite. Isso atrapalhou bastante. Então, nesse ano específico, a gente preferiu separar. Tá. E tem um convite que a pessoa compra? Como é que é? Tinha. Os ingressos estão esgotados. A gente fez 3 lotes, e para privilegiar mesmo, né, o advogado, num preço bem acessível, e não chegou nem no segundo lote. No primeiro lote já terminou, e infelizmente a gente não tem mais nenhum ingresso a ser vendido. Qual dia e qual horário? Vai ser no dia 23 de agosto, a partir de 21 horas, lá no local Esplendor Eventos. Vai dar numa sexta-feira. Sexta-feira. Exatamente. Lá no Esplendor Eventos, a partir de 21 horas. Ah, que bom. Que bom, eu desejo sucesso lá, né? Uma festa muito bonita, né? Eu acredito que todo mundo vai ter uma noite assim inesquecível, né? Porque com essa qualidade aí, né, musical que você está falando, a organização eu já tive lá, realmente é muito boa. Obrigado. Né? O Esplendor é sensacional, exatamente, né? Aquele lugar ali é maravilhoso, né? Se tiver alguma coisa que eu não falei, fique à vontade. Não, acho que a entrevista foi sensacional, pontuou bastante, né, os nossos trabalhos, né, na frente à OAB. O que eu tenho a dizer, na verdade, para os advogados é que o que a gente programou desde lá atrás, quando a gente disponibilizou os nossos nomes à frente da ordem, foram concretizados. O trabalho de resgate ao respeito à advocacia, o respeito à advocacia aos órgãos públicos, que eu acabei de dizer com você, através do diálogo, sem qualquer tipo de situação constrangedora, mas o nosso propósito é a defesa da advocacia. Então, se qualquer órgão público violar prerrogativas da advocacia, podem ter certeza que a diretoria, representada pelo presidente ou quem seja, vai estar ao lado do advogado para a sua defesa. As prerrogativas, elas são inegociáveis. Então, nós temos boas relações com todos os órgãos, com todas as pessoas, mas mexeu com a prerrogativa do advogado, mexeu com toda a classe de advogados. Então, fica aqui o recado, porque esse trabalho de ação, ética e independência não vai parar. Viemos para fazer história, viemos para mudar, e é isso que estamos fazendo. Que bom. Então, Adriano, desejo sucesso lá no baile, né? Desejo sucesso também lá na OAB. E assim, eu quero deixar claro, gente, que a gente não fez aqui uma pauta muito detalhada, porque eu acho que falar de advocacia, né, não é tão fácil, né? Eu não sou advogado, então assim, eu acho que a gente pode ter outros programas, né? Convidar você, convidar o pessoal da OAB para estar mais vezes aqui, né? Para que a gente possa até falar mais de detalhes, né? Que vão de encontro aos anseios da sociedade, porque a gente vive num mundo de muita liberdade, mas às vezes de muita dificuldade também, né? As pessoas pensam muito diferente, agem muito diferente, né? E para isso tem que ter a lei, né? E tem que ter a compreensão da lei e a execução dela de forma correta. Por isso que tem que ter os profissionais também que entendem disso, né, Adriano? Mas entrevista sim que é bom, sem pauta, porque flui mais, né? Fica assim num bate-papo mesmo caseiro, né? De sentar na poltrona de casa, isso é maravilhoso, eu prefiro muito mais, então eu te agradeço por isso. Que bom que você gostou. Tá aí, gente, Adriano Cota, presidente da OAB de Sete Lagoas. A gente espera que ele volte aqui mais vezes para a gente, né, fazer outras entrevistas e que você também possa indicar aí, né, alguma pergunta, alguma sugestão. É só entrar aí, né, no nosso site. Nós temos lá o nosso contato que você envia para a gente, tá bom? Muito obrigado, Adriano. Sucesso, então. Obrigado a você e continue sintonizando a TV Sete Lagoas. Até o próximo Santiago Entrevista.